Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre gráfico da função. Tá? Na aula anterior nós vimos o que são funções, né, que funcionam uma relação de dependência, e hoje nós vamos ver que é possível representar essas funções através de gráficos. Tá? Para fazer o gráfico de uma função, nós precisamos de duas coisas. Lei da função, precisamos saber a lei da função, e precisamos de ter tabela e plano cartesiano para se construir o gráfico. O exemplo de lei da função. Aqui, ó, y é igual a 2 vezes x. Isso aqui é uma lei de uma função qualquer. Tá? Y é igual a 2x é um exemplo de lei de uma função. Com essa lei aqui, a gente consegue fazer uma tabela e transformar essa tabela em um gráfico no plano cartesiano. Bom, para construir o gráfico, né, eu vou pegar como exemplo essa função aqui. A função que tem esta lei aqui, y é igual a 2 vezes x. Tá? Vamos pegar essa função como exemplo e construir o gráfico. Primeira coisa é montarmos uma tabela. Nessa tabela vai ter x e vai ter y. X é o domínio, y é a imagem. O domínio, como nós vimos anteriormente, é a variável independente. Se ela é independente, nós podemos escolher os números que vão aqui. Ou seja, os números do x nós escolhemos. Pode ser qualquer número, mas geralmente escolhe-se em torno do zero. Números próximos ao zero para ficar mais fácil no plano cartesiano. Então vamos começar aqui com 0, 1, 2 e 3. Aqui poderia ter vários outros números. Tá? Só que em torno de 3 ou 4 números é o ideal para fazer um gráfico da função. Agora, com esses números que nós escolhemos, nós vamos jogar lá na lei da função, substituindo x por cada um deles e achar o valor da imagem. Então, nós temos os valores do x, nós escolhemos 0, 1, 2 e 3. Com esses valores do x, nós vamos pegar a lei da função, trocar o valor do x por cada um deles e achar os pares ordenados. Por exemplo, o primeiro valor do x foi 0. Quando x é igual a 0, pegando a lei da função y é igual a 2x, nós vamos substituir o x por 0. Então, no lugar desse x, vamos colocar 0. Multiplicando agora 2 vezes 0, 0. Então, quando x é 0, o y também é 0. Quando x é igual a 1, nós vamos pegar a lei da função, que é y é igual a 2 vezes x. No lugar do x, vamos colocar 1. Y é igual a 2 vezes 1, fazendo a multiplicação aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, quando x é igual a 1, o y é 2. O outro valor que nós escolhemos foi 2 para o x. Então, quando x é igual a 2, vamos achar o y substituindo na lei da função. No lugar do x, vamos colocar o valor dele, que é 2. Fazendo a multiplicação 2 vezes 2, obtemos o valor 4. Então, se o x é 2, o y é 4. E o último valor que nós escolhemos para o x foi 3. Ou seja, substituindo na lei da função, y é igual a 2 vezes x, nós vamos trocar o x pelo valor dele, que é o 3. 2 vezes 3. Então, o que fizemos aqui? No lugar desse x, colocamos 3. Fazendo a multiplicação agora, 2 vezes 3, obtemos como resultado o número 6. Então, aqui nós já temos os 4 valores do y correspondente aos valores do x. Então, pelos cálculos, quando o x é 0, nós temos que o y também dá 0. Quando o x é 1, o y vai dar 2. Quando o x é 2, o resultado do y será 4. E quando o x é 3, o resultado do y será 6. Então, aqui nós vemos a tabela com os valores de x e os valores de y. E ao lado, os pontos que são os pares ordenados. Esses pontos serão marcados no gráfico. Lembrando que o primeiro é x e o segundo é y. Ok, pessoal, aqui nós temos
um plano cartesiano, como exemplo, né? Eixo x, eixo y. Nós vamos marcar os pares ordenados que encontramos através da tabela. São eles. Primeiro par ordenado, o ponto 0 e 0. Então, a gente vai procurar aqui no plano cartesiano. 0 e 0, ele fica exatamente aqui, ou seja, na origem do plano cartesiano. O outro ponto, encontrado no gráfico, 1 e 2. Encontramos também o ponto 2 e 4 e também o ponto 3 e 6. Então, esses 4 pontos serão marcados no plano cartesiano. Já marcamos o 0, 0, 1 e 2. Lembrando que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Então, ponto 1 e ponto 2. 2 e 4. Então, esse ponto de coordenada x, 2, e coordenada y, 4. 2 e 4. Onde eles se encontram, marca-se esse ponto aqui. 3 e 6. Coordenada no x, 3, e no y, 6. Então, vamos aqui, ó. Esse ponto será exatamente aqui. Agora, basta ligar os pontos e nós teremos o gráfico. Certo? Observem aqui, ó. Eu liguei os pontos. O gráfico dessa função, o gráfico que representa essa função é uma reta. Ou seja, o gráfico da função é uma reta. Observem que passou aqui do ponto 0, 0 e passou lá também do ponto 3 e 6, que foram o primeiro e o último aqui. Por que isso acontece? Porque o gráfico não para no ponto 3 e 6. Nós paramos aqui porque não precisávamos de mais. Escolhemos só 4 pontos. Só que se continuarmos fazendo, ela continua seguindo a reta lá para cima. E aqui para baixo também. Certo? Esse foi aí a nossa matéria, construção de gráficos de funções.